Era para ser a mais recente projeção do poder nuclear da Rússia. Um teste de lançamento de um dos mais aterrorizantes mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs do arsenal da Rússia, deveria acontecer em 19 de maio. Esse lançamento seria uma ameaça à Ucrânia, à OTAN, uma ameaça que carregava um aviso singular: mexa com a Rússia por sua conta e risco. Só que tudo indica que o lançamento simplesmente não aconteceu, o que sugere que algo deu errado. O teste nuclear da Rússia saiu pela culatra no rosto do presidente russo Vladimir Putin. E agora ele está lidando com a humilhação em meio às suas tentativas de ameaçar seus inimigos. Em 19 de maio, vários veículos de comunicação, incluindo a Pravda, relataram que a Rússia deveria testar um de seus ICBMs mais poderosos. O Rio Grande do Sul, 24 Yars, deveria ser lançado aos céus, provavelmente percorrendo vários milhares de quilômetros antes de pousar em um local seguro. Em algum momento entre a noite de 18 e durante o dia 19 de maio, o problema? O lançamento nunca aconteceu. Isso é de acordo com o Defense Express, que diz que o que deveria ser um lançamento de treinamento e combate do míssil balístico intercontinental não aconteceu. A direção principal de inteligência da Ucrânia estava acompanhando o lançamento pretendido. GUR diz que tudo que viu até a noite de 18 de maio era típico do que você poderia esperar de um teste de míssil nuclear russo. A Rússia estabeleceu um local de teste na região de Sverdlovsk. Esse local é a casa do 433º Regimento da 42ª Divisão da 31º Exército das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia. Alega a fonte. Isso por si só dá credibilidade a uma intenção de lançamento ter ocorrido. A localização era perfeita. As tropas naquele local já enfrentaram lançamentos de teste antes. Tudo estava preparado para 19 de maio transmitir relatórios de um terrível míssil russo, riscando os céus para representar uma ameaça direta à OTAN e à Ucrânia. Contudo, a mídia manteve-se estranhamente silenciosa sobre o lançamento no dia seguinte ao que supostamente ocorreria. A razão é simples. Não havia evidências de que o Rio Grande do Sul, 24 Yars, jamais decolou. Segundo a Newsweek, os russos da região poderiam ver diariamente o míssil voando, caso ele tivesse sido realmente lançado. Foi o que aconteceu com os lançamentos russos bem-sucedidos de mísseis no passado. Pessoas comuns no chão, espantadas ao ver uma arma massiva nos céus, tiram suas câmeras para tirar fotos. Essas fotos inevitavelmente acabam em plataformas de mídia social como o Telegram. Provando que um lançamento de teste ocorreu sem que o Kremlin tivesse que dizer uma palavra, isso não aconteceu em 19 de maio, levando a duas possibilidades. Se a Rússia teve sucesso com seu lançamento de teste, isso significa que seu míssil balístico intercontinental teria que voar sobre uma enorme parte da Sibéria, e depois para Magadan, sem uma única pessoa tirar uma foto ou vídeo. Ou há a explicação muito mais provável de que o míssil russo simplesmente nunca decolou. Os testes falharam. E o Kremlin não está dizendo uma palavra sobre o que aconteceu. Mas algo deveria ter acontecido. GUR disse tanto em maio. 18, afirmando que para pressionar e intimidar demonstrativamente a Ucrânia, bem como os Estados-membros da União Europeia e da OTAN, o Estado agressor. A Rússia planeja realizar um treinamento militar. Lançamento do míssil balístico intercontinental Rio Grande do Sul, 24 do complexo Yarsk, na noite de 19 de maio de 2025. Algo não está somando aqui, o que leva à pergunta óbvia: o que aconteceu? Segundo a nova voz da Ucrânia, há várias teorias. O Rio Grande do Sul, 24 que a Rússia pretendia lançar, caiu vítima de problemas técnicos. Isso afetou dois dos mesmos tipos de mísseis que falharam ao lançar corretamente em 2023. Em ambos os casos anteriores, a Rússia prosseguiu com seus lançamentos apenas para ver os mísseis desviarem do curso e caírem no chão. A Rússia teria analisado os destroços dos mísseis para identificar a causa da falha. Agora, sobre o lançamento abortado mais recente. É provável que a Rússia tenha feito vários testes pré-lançamento para identificar o problema que derrubou os Rs-24 anteriores. A Rússia pode ter cancelado o lançamento para evitar enviar outro míssil errante para o céu caso tenha encontrado esse problema.
Afinal, o objetivo, como aponta a Ucrânia, era intimidar. É bem difícil quando você tem um míssil que nem consegue atingir o alvo pretendido. A outra possível razão para a falha pode ser um problema técnico que pode ter ocorrido durante as primeiras etapas do lançamento. Este cenário indica que o S-24 passou por todas as verificações pré-lançamento da Rússia, ou a Rússia ignorou falhas que levariam a uma tentativa. Contudo, o míssil falhou logo após a decolagem inicial, durante as primeiras etapas do lançamento. Isso explicaria por que o míssil nunca foi fotografado ou filmado nos céus, mesmo com a Rússia tendo tentado o lançamento. Ele não subiu o bastante para ser visto por alguém. Segundo The New Voice of Ukraine, o segundo cenário é possível porque o RS-24 não é um míssil tão novo quanto a Rússia quer fazer o mundo acreditar. Em vez disso, é apenas uma versão modernizada do sistema de mísseis Topol que entrou em serviço no final dos anos 90. Talvez, o que foi ou não testemunhado. Como parece ser o caso, é um risco confiar em uma tecnologia de quase 30 anos, como a força motriz de um míssil muito mais moderno. A Ucrânia confirmou que a Rússia planejava lançar um RS-24 na noite de 18 de maio. Não há evidências de que o lançamento tenha ocorrido, apesar de muitas evidências sugerirem que deveria ter acontecido. Isso cria um problema para Putin. Afinal, o Rio Grande do Sul 24 é suposto ser o míssil balístico intercontinental mais moderno e poderoso do arsenal da Rússia. A produção do RS-24 iniciou em 2004. O objetivo da Rússia era criar um míssil balístico intercontinental que pudesse ser implantado em silos ou, se necessário, lançado a partir da traseira de um caminhão transportador. Os primeiros testes do míssil foram realizados em maio de 2007, com o Kremlin alegando que o teste foi bem sucedido. O Rio Grande do Sul 24 foi lançado de Plessis, noroeste da Rússia, com destino à área de teste Kura, em Kamchatka. De acordo com o reconhecimento do Exército, o míssil balístico intercontinental é um míssil de 3 estágios que usa propelente sólido e é capaz de viajar até 6.524 milhas. Isso significa que ele pode atingir quase qualquer alvo que a Rússia possa selecionar na Europa e poderia até mesmo alcançar os Estados Unidos da América, especialmente se lançado perto do Estreito de Bering. O míssil utiliza uma versão atualizada do sistema de orientação Topol com navegação inercial e o sistema de navegação global GLONASS da Rússia. Com essa combinação, o Rio Grande do Sul 24 supostamente alcança um erro circular de probabilidade de apenas 820 pés. Extremamente preciso para um míssil capaz de transportar até 10 ogivas nucleares, a mobilidade é a principal vantagem do míssil. Ele pode ser lançado de um veículo MZKT-7921, que é um 16 por 16. Usado porque seu poderoso chassi já era capaz de suportar o Topol-M de 47 toneladas. Esse chassi é adequado para uso na maioria das condições climáticas, com temperatura operacional de menos 58 graus Fahrenheit a 113 graus Fahrenheit. O caminhão tem um 800 cavalos, permitindo que ele viaje a 2714,48 km por hora, por uma distância de 504,4 km. Então, não é o veículo mais rápido do mundo. Mas, considerando que é usado para transportar várias dezenas de toneladas de ogiva, também não se espera que seja. Apesar de algumas fontes sugerirem que o Rio Grande do Sul 24 pode carregar até 10 ogivas, análises confiáveis apontam uma carga típica de 3 a 6. Se carregar 6 ogivas, o Rio Grande do Sul 24 entregaria um rendimento total entre 900 e 1.500 quilotons de força destrutiva em um único lançamento. Para contextualizar, a bomba nuclear que os Estados Unidos da América lançaram em Hiroshima tinha um rendimento de cerca de 16 quilotons, de acordo com a Associação Mundial Nuclear. Com um rendimento total de até 1.500 quilotons de 6 ogivas. A implicação aqui é que o Rio Grande do Sul 24 poderia entregar até 94 vezes o poder explosivo da bomba de Hiroshima, devastando qualquer cidade em que caia. O Kyiv Post fornece ainda mais detalhes sobre o míssil.
O RS-24 pode atingir velocidades de até Mach 20 em sua fase final, tornando-o quase impossível de ser atingido pela maioria dos sistemas de defesa aérea modernos. Suas capacidades evasivas vêm de uma combinação dessa velocidade hipersônica e do fato de que o míssil também é capaz de implantar iscas. Algumas das ogivas no RS-24 são falsas, usadas pela Rússia para confundir sistemas de defesa aérea já superados pela velocidade do míssil. 2007 a 10 lançamentos de teste do RS-24. O teste recente que falhou sugere que o míssil pode não ser tão capaz quanto Putin deseja que o mundo acredite. Isso levanta uma questão. Se a Rússia nem consegue colocar o seu RS-24 no ar de forma confiável, será que as outras estatísticas que o Kremlin compartilhou sobre o míssil são realmente confiáveis? Pode não ser hipersônico ou tão rápido quanto a Rússia alega. Talvez não consiga comportar o número de ogivas que se acredita ser capaz. Um lançamento fracassado é suficiente para lançar dúvidas sobre todo o projeto Rio Grande do Sul 24, o que leva a algo importante. O que essa falha no lançamento representa para a Rússia no futuro? O maior problema para a Rússia é que a falha do RS-24 não é um caso isolado. Contrariamente, parece haver um padrão de falhas no lançamento de mísseis ou outros problemas técnicos nos testes russos. Por exemplo, houve várias contas da Rússia também falhando em lançar seu novo míssil balístico intercontinental de médio alcance Oreshnik. Mas a precisão desses relatórios é difícil de determinar. Segundo a nova voz da Ucrânia, a Rússia falhou 2 vezes em lançar o Oreshnik no final de 2024. Com uma tentativa fracassada em novembro daquele ano, seguida por outra em que o míssil falhou em decolar. Especulou-se também que a Rússia tentou novamente com o Oreshnik no início de 2025. Apesar dos relatos confusos sobre o suposto lançamento fracassado. Segundo a Forbes, citando o analista militar ucraniano Kirill Sazonov, o lançamento fracassado do Oreshnik ocorreu em 6 de fevereiro, com o drone apresentando uma falha e explodindo pouco após decolar. Contudo, Rússia e principalmente Ucrânia negaram que o lançamento fracassado ocorreu. O Ministério da Cultura e Informação da Ucrânia afirmou que o artigo na mídia dos Estados Unidos da América baseia-se nas suposições de Sazonov, não em dados reais. A Rússia não relatou oficialmente uma tentativa de lançamento. Além disso, como visto no caso da falha do Rio Grande do Sul, 24. A Ucrânia geralmente sabe quando a Rússia está se preparando para testar um de seus ICBMs. Ainda assim, Bosch Oreshnik lança ou não? A Rússia vem ganhando reputação como um país que possui muitas ogivas nucleares e uma coleção de vetores de entrega, que não são capazes de levar essas ogivas para onde precisam ir. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul, 24 em 18 de maio? Putin conhece favores quando se trata de suas tentativas de projetar poder sobre outras nações? Também é difícil ignorar que outros mísseis russos capazes de carregar armas nucleares estão falhando nos testes. Em setembro de 2024, a Newsweek publicou uma história afirmando que o míssil Satan II russo falhou em 4 dos seus últimos 5 testes. O míssil RS-28, uma das joias da coroa nuclear russa. Assim como o Rio Grande do Sul, 24, parece que a Rússia está tendo dificuldades para colocá-lo no ar. A Newsweek diz que imagens de satélite do local de testes de Plesetsk mostram a extensão do dano causado por um desses lançamentos fracassados. Segundo as imagens, uma cratera de 59 metros de largura surgiu no cosmódromo de Plesetsk após um fracasso. Junto a danos evidentes na área circundante, não visíveis em imagens de satélite do mesmo local, feitas em setembro. Uma falha no motor de combustível líquido do míssil provavelmente causou sua explosão ao sair do eixo de lançamento, diz a Newsweek. Isso, por si só, já preocupa muito a Rússia. Não apenas essa explosão causou danos que a Rússia teve que consertar, mas pense no que isso significa no contexto de um lançamento nuclear. Apesar dos especialistas afirmarem que uma explosão convencional não detonaria uma ogiva nuclear, as implicações de tal falha em território russo ainda são relevantes.
Com 4 dos últimos 5 lançamentos do Saturn II falhando, sendo o último sucesso em abril de 2022, a Rússia pode estar em uma posição em que não pode arriscar com um míssil balístico intercontinental. Isso pode ser verdade agora também para o Rio Grande do Sul, 24, e até para o Oreshnik, com cada falha diminuindo a ameaça nuclear que a Rússia representa para o resto do mundo. Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual o fracasso do lançamento do Rio Grande do Sul, 24, somado a falhas similares da Rússia nos últimos anos, é um problema tão grave. Putin usa as armas nucleares russas para obter vantagem. Isso dificilmente é uma revelação para quem tem prestado atenção em Putin durante a guerra na Ucrânia. Segundo a Biblioteca da Câmara dos Comuns do Reino Unido em dezembro de 2024, a Rússia alterou sua doutrina nuclear em novembro anterior para reforçar seu uso de armas nucleares como alavanca. Segundo essa doutrina, a Rússia agora parece permitir-se atacar aliados com capacidade nuclear de estados não nucleares se sentir sua soberania ameaçada. A Rússia afirma poder atingir Estados Unidos da América, Reino Unido e França por apoiarem a Ucrânia, presumindo que esta represente uma ameaça significativa para os russos. Essa mudança de doutrina foi o ápice de várias ameaças que Putin fez durante a guerra na Ucrânia. Em março de 2023, Putin falou sobre como implantaria armas nucleares táticas na Bielorrússia. De fato, a Bielorrússia foi o aliado que permitiu à Rússia usar seu território para invadir a Ucrânia. Essa implantação seria a primeira vez que a Rússia enviou algo novo para além de seu território desde o colapso da União Soviética. Putin também se envolveu em retórica nuclear relacionada à OTAN, particularmente em relação à Finlândia e Suécia, se juntando à organização durante o curso de sua invasão à Ucrânia. E, como a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números disse em setembro de 2024, a verdade aterrorizante é que não podemos ter certeza se Putin ou qualquer líder de um estado com armas nucleares as usará a qualquer momento. Putin está contando exatamente com esse sentimento quando se trata de suas ameaças nucleares. O fracasso do lançamento do RS-24, ocorrido um dia antes da ligação programada entre Putin e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não parece ser mera coincidência. Trump explicou no Truth Social em 17 de maio o motivo dessa ligação. Os assuntos da ligação serão parar o banho de sangue que está matando, em média, mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana. E comércio? Escrito em letras maiúsculas. A postagem alertava Putin que Trump está se cansando de ser manipulado por ele e suas constantes tentativas de atrasar as negociações de cessar-fogo. O lançamento do Rio Grande do Sul, 24, seria a resposta de Putin, uma demonstração do poderio nuclear russo, que avisaria o presidente dos Estados Unidos da América de que a Rússia não deve ser subestimada. No entanto, o Rio Grande do Sul, 24, não decolou, e Putin perdeu a vantagem imediata que pretendia usar em sua conversa com o presidente dos Estados Unidos da América. Isso não significa que Putin ameaçaria explicitamente usar suas armas nucleares ao conversar com Trump. Ele não precisaria. O momento de um lançamento bem-sucedido bastaria para insinuar do que a Rússia é capaz se as negociações não seguirem seu curso. Agora, Putin só tem como alavanca outro lançamento fracassado de míssil balístico intercontinental em uma sequência deles. Isso tudo se junta às táticas de intimidação russas, que não atingiram o objetivo desejado por Putin. Isso tem sido um problema para o líder russo durante a invasão da Ucrânia. O ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, praticamente disse isso durante o verão de 2024. Falando após surgirem relatórios das tentativas da Rússia de assassinar o diretor executivo de um fabricante de armas alemão. O ex-chefe da OTAN disse que estava ciente das tentativas russas de coagir e intimidar os parceiros da Ucrânia na OTAN. Mas vemos que isso tem, se algo, o efeito oposto nos aliados da OTAN, ele disse. Eles estão realmente intensificando seu apoio à Ucrânia. Eis os problemas de Putin com suas táticas de intimidação. Ele está alertando a Europa sobre a ameaça que a Rússia representa, o que mobiliza os membros europeus da OTAN. Com o crescente apoio dos Estados Unidos da América à Ucrânia, a invasão de Putin tem sido marcada por incidentes em que os aliados ucranianos cruzam repetidamente linhas vermelhas. Enviar armas para a Ucrânia
Era uma linha que não deveria ser cruzada, mas foi. O mesmo vale para permitir que a Ucrânia use mísseis de longo alcance ocidentais contra a Rússia, ou entregar F-16S para o país em conflito. Todas eram linhas vermelhas para as quais Putin ameaçou retaliação, frequentemente nuclear, se ultrapassadas. Mas toda vez a Rússia falha em respaldar as grandes palavras de Putin com ação. O lançamento fracassado do míssil RS-24 da Rússia pode indicar por que as ameaças de Putin não foram levadas tão a sério. Com o avanço da guerra, é possível que a OTAN tenha percebido que o arsenal nuclear russo não era o que aparentava ser. A Rússia possui ogivas suficientes para destruir o mundo, porém 3 dos ICBMs que seriam usados para lançá-las contra inimigos estão apresentando falhas. A situação faz a Rússia parecer um lutador de boxe com um braço quebrado. Não importa o quão forte o punho bate se o braço não consegue chegar onde precisa ir. O que você acha do fracassado lançamento do RS-24 da Rússia? Eles chegaram a tentar o lançamento ou abortaram o esforço? Depois de ver que o Rio Grande do Sul, 24, não estava à altura do trabalho. A OTAN está começando a temer menos Putin agora que vê o estado de seus mísseis de longo alcance com capacidade nuclear? Compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Show Militar para mais vídeos sobre as últimas notícias da Rússia, Oriente Médio e além.